Vamos conversar sobre isso a partir de agora, eu e o Sidney, com o deputado federal Marcel Van Hatten. Deputado, bem-vindo, boa tarde, obrigada pela sua participação com a gente. Deputado, como a oposição ao governo Lula tem se articulado para uma eventual votação da PEC da transição? Como é que você vem acompanhando essa discussão que está acontecendo nesse momento em relação a valores e a articulação também? Bom, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Sidney. Obrigado pelo convite para estar aqui nos estúdios da CNN. É um privilégio, um prazer para mim. Nós estamos trabalhando a derrubada dessa PEC. Na verdade, no nosso entendimento, sequer há tempo hábil para que uma proposta de emenda à Constituição tenha sua tramitação iniciada e concluída antes do início do próximo governo. Estamos aí há poucos dias do dia 1º de janeiro, já estamos no mês de novembro, vencendo a primeira quinzena, e uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada nas duas casas por maioria qualificada de 3/5. É necessário fazer comissão especial em ambas as casas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, ou seja, não há regimentalmente viabilidade para se aprovar uma PEC dessa. Então, qualquer coisa que se tente aprovar sob o ponto de vista de mudança constitucional teria de ser feito às margens daquilo, ou à margem, perdão, daquilo que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados e a própria Constituição. Então, nós começamos trabalhando em cima disso, da impossibilidade regimental de aprovar uma PEC. E quanto à questão do mérito, obviamente, nós não temos como, mais uma vez, furar o teto. Eu que sou do Novo, o partido se manteve independente durante todo esse governo Bolsonaro, eu mantive a coerência, assim como toda a nossa bancada. Nós fomos o único partido que, tanto na PEC dos precatórios como na PEC Kamikaze, o único partido que orientou e votou contra o furo no teto das duas medidas. E nós vamos manter esse mesmo posicionamento agora, e a gente espera que aqueles que foram eleitos na esteira de um apoio a Bolsonaro e que agora estarão na oposição, que façam o mesmo, impedindo que a irresponsabilidade fiscal impere já no início do próximo governo. Deputado, entendemos o posicionamento do Novo, o seu não é de agora, é reafirmado sempre, a sua posição também ideológica e liberal. No entanto, se encontra na situação e na oposição um certo consenso da necessidade de se ter um auxílio, que pode chamar de Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, emergencial ou não, dada a situação econômica grave da base da pirâmide, as pessoas que são mais na linha da pobreza e da miséria. Mesmo assim, o senhor acha que não vale um entendimento inicial com prazo limitado, compreendendo que se tem que ter respeito à política fiscal, mas também entendendo que muitos brasileiros hoje vivem essa necessidade premente? Olha, Cid, na verdade o problema do Brasil é a falta de foco nas políticas assistenciais e sociais. Esse é o nosso grande desafio para os próximos anos. O Brasil não pode só entregar lá na ponta o recurso e não achar um jeito que as pessoas saiam da pobreza, porque senão vai ser sempre assim, fura o teto, paga o auxílio e depois a população toda, inclusive, sobretudo os mais pobres, tem de ajudar a pagar essa despesa extraordinária que é criada. Nós temos que parar com esse tipo de raciocínio. A economia já vem melhorando, a gente viu há pouco também as notícias vindas do Banco Mundial de que abaixou em muito a pobreza extrema no Brasil, chegando a níveis históricos, agora foi anunciado nisso dessa semana, ou seja, nós temos uma série de dados positivos. Mas teve o auxílio, deputado. Pois é, teve auxílio. O auxílio existiu e criou uma capilaridade na sociedade. O dinheiro não evapora, ele volta para a sociedade. Não, existe essa defesa do valor do auxílio. Nós fomos a favor da criação do Auxílio Brasil, inclusive lá atrás, a mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que já era mais focalizado, mas o nosso ponto não é que o auxílio não contribuiu para isso. O nosso ponto é, não adianta só continuar o auxílio, porque a pobreza já vem sendo reduzida, o que você precisa é achar novas portas de saída, melhorar a economia, desenvolver novos instrumentos para a população poder trabalhar. A perspectiva de que o governo Lula só aumente o valor do auxílio, né, ou permaneça o valor do auxílio em R$600, furando o teto, sem compromisso com nenhum tipo de reforma, aliás, falando inclusive em revogar a reforma trabalhista, não continuar com a reforma administrativa, a reforma tributária, não se sabe exatamente o que vem. Então, isso tudo preocupa muito a mim como independente durante esse governo e certamente todos aqueles que serão a oposição daqui para frente, porque não é possível que um governo atue só em uma área. E é por isso que precisa ficar muito claro que esse furo no teto, ele vai trabalhar no final das contas contra o Brasil, porque aquilo que foi feito até agora com o auxílio foi acompanhado de uma série de medidas saneadoras da economia e da situação fiscal do Brasil. Se não vier isso junto, em vão se vai furar o teto, só se vai criar mais dívida.
Mas, deputado, há uma avaliação ampla de especialistas de que o teto de gastos precisa ser revisto. E não só do atual governo, essa avaliação, mas também do governo que estava na gestão até agora e de especialistas em economia também. Qual que é o posicionamento do Novo em relação ao teto de gastos? E de que forma, então, viabilizar o Auxílio Brasil, que foi prometido até o fim do ano nesse valor pelo governo Jair Bolsonaro e que daqui para frente também precisaria ser mantido? Bom, Roberto, quanto aos especialistas, não sei se são os mesmos com os quais eu converso, mas a questão do teto, realmente existem algumas coisas que depois de alguns anos em que foi aprovado e incluído na Constituição precisam ser alteradas. A própria PEC dos precatórios foi um exemplo disso. A situação dos precatórios estava chegando num limite em que se deveria rediscutir de fato como eles seriam incluídos dentro do teto. O problema foi que já naquela PEC dos precatórios, uma série de outras iniciativas foram excluídas do teto. E a gente vê essa discussão, inclusive, das próprias emendas de relator. Então, nós precisamos ser bastante criteriosos quando se discute o teto, porque não é possível nós continuarmos com essa visão no Brasil de que se pode gastar sem que houvesse amanhã, porque esta é uma nação pobre. Não, ao contrário, essa nação ainda é uma nação muito pobre porque se gasta como se não tivesse amanhã, sobretudo no setor público. Nós precisamos ter responsabilidade fiscal e permitir que os cidadãos possam ter, por meio das suas próprias pernas, condição de trabalho, resgatar os mais vulneráveis, aqueles que estão em situação de miserabilidade. Nós fomos a favor, inclusive como bancada do Novo, a criação do próprio auxílio emergencial também lá atrás, o aumento dele a R$600. Era uma situação muito difícil, a situação ela não melhora tão rapidamente, mas é preciso dar porta de saída, é preciso discutir com responsabilidade esse tema. E eu não vejo isso acontecer nesse momento. Se fala em PEC da transição só para cumprir as promessas feitas durante a campanha, né? E isso não é suficiente, porque de promessa o horário eleitoral gratuito está cheio. Eu costumo dizer até que é o horário em que mais tem fake news na televisão, né? Porque ali os políticos prometem todas as eleições resolver o problema da saúde, da educação, da segurança, se elege e depois continua tudo a mesma coisa, até pior. Então nós precisamos discutir isso com responsabilidade e esse prazo de menos de 2 meses até a posse, não apenas pela questão regimental, mas pela própria questão da importância do debate, não é suficiente. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado por sua gentileza de conversar conosco. Uma boa tarde para o senhor. Igualmente, boa tarde, bom trabalho e um abraço a todos que nos assistiram.